Cai sigilo de delação de Mauro Cid. Vai lá. Moraes, como já dissemos, derrubou hoje o sigilo do acordo de delação premiada firmado pela PF com o tenente-coronel Mauro Cid. Segundo o ministro, com a denúncia apresentada, não há mais necessidade da manutenção do sigilo. Com a decisão, os 14 depoimentos de Cid se tornaram públicos. Ao todo, a delação é dividida em 4 volumes, com dezenas de páginas cada um. Isso. E nós vamos falar agora de trechos da delação do Mauro Cid. Eu ainda voltarei à denúncia, tem coisa importante a destacar. Nós vamos falar de trechos e os meninos trabalharam duro, viu? Porque aí nós vamos mostrar trechinhos onde isso está na delação, as falas. Tem coisa que vocês se lembram, mas é importante, eu acho que vocês sabem, mas é importante a gente rememorar aqui. Porque senão fica parecendo assim que... E atenção, insista-se, essas coisas que estão na delação do Mauro Cid foram referendadas por apuração da Polícia Federal. E no que o Procurador-Geral da República considerou que a apuração era eficaz, ele fez a denúncia. Se ele achou que não era tanto assim, que havia uma margem razoável para dúvida, ele não denunciou. Muita gente está falando, por que o Valdemar Costa Neto, indiciado pela PF, não é um denunciado? Será que o Gonê tem alguma relação com o Valdemar Costa Neto? Tem. Ainda que sob protestos, são homo sapiens. Os dois, é a única relação que eles têm. É que alguém cuidadoso. Aliás, o fato de o Gonê não ter denunciado o Valdemar Costa Neto dá conta do cuidado que ele tomou com os outros. Que o Valdemar Costa Neto, num primeiro momento que eu me lembre, ele foi contestar o resultado da eleição sabendo que nada tinha acontecido, acho eu. Usou o dinheiro do partido para isso. Apelou aos serviços de um picareta. Pôs o sistema eleitoral sob dúvida. Certamente o Gonê viu isso e disse, não, ainda assim eu tenho uma reserva de dúvida, que eu não sei, eu precisaria estar na cabeça do procurador, ainda tenho uma reserva de dúvida se ele realmente tinha consciência ou se fez com a intenção de vulnerar o Estado de Direito, de dar golpe. E aí ele não foi denunciado. Logo, sobre os outros, ele não tem dúvida. Não quer dizer que não possa aparecer uma prova contundente contra o seu Valdemar Costa Neto. Eu vejo o Valdemar Costa Neto com a devida vênia, não é nenhuma ofensa, eu só lembro a tradição dele na política brasileira. Para mim, ele é uma espécie assim de prova ambulante. Ele é a prova da existência do Valdemar Costa Neto. Né? Agora, para se denunciar alguém, é preciso ter, né, essa certeza, assim como para condenar. Havendo uma margem razoável de dúvida, não se condena. Né? E aí, estava lá, Mauro Cid. Bolsonaro, sabendo que, enfim, o Lula tinha vencido a eleição, sabendo, diz lá, Bolsonaro queria manter a chama acesa em favor do golpe. Vai lá. Cid diz que Bolsonaro nunca desmobilizou os manifestantes que ficavam nas ruas, nas portas dos quartéis também, porque acreditava que ainda apareceria uma prova cabal de fraude nas urnas. Disse Cid na delação. Ele tinha esperança que até o último momento fosse aparecer uma prova cabal que houve fraude, e aí sim todo mundo visse. E aí teria aquele povo na rua, mobilização, as Forças Armadas, então eu acho que era isso que passava na cabeça do presidente. Nesse mesmo depoimento, Cid disse o seguinte ao ser indagado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a trama golpista. Ministro, olha, eu acho que o contexto foi... É o que eu falei, era que o presidente ainda mantinha a chama acesa que pudesse acontecer alguma coisa. Portanto, ele era a fonte que emanava as orientações para o resto, né? O procurador deixa claro, não há dúvida
sobre o fato de que ele chefiava a organização criminosa. Aliás, voltando um pouquinho para a denúncia do procurador, ela aponta que os aliados de Jair Bolsonaro compartilharam a live daquele argentino, Fernando Serimedo, que também não foi denunciado, por enquanto, contendo fake news sobre as eleições de 2022, com o objetivo de incentivar as manifestações que ocorriam nos quartéis. Nós sabemos disso, da indústria de desinformação que essa gente criou. Não é? Estava lá. Aliás, que cria ainda, né? O que nós vimos recentemente com o negócio do Pix? Eles não mudaram. Eles não mudaram. Não é uma questão ideológica. Quando eu digo não é uma questão ideológica apenas, vou tomar ideologia aqui num sentido não pejorativo ou de desqualificação. As pessoas têm visões, como visões de mundo. Há quem queira privatizar a Petrobras, há quem não queira. Há quem ache que o Brasil precisa ter um estado de bem-estar social, que atenda os pobres. Há quem ache que não, que tem que ser meritocracia, que isso só atrapalha. Enfim. A pergunta é outra. Você respeita as regras do jogo da democracia ou não? Se não respeita, faz uma escolha. E se faz uma escolha, e essa escolha, enfim, é mal sucedida, tem que arcar com as consequências, né? Ainda Mauro Cid, Moraes monitorado e o tal do documento com a sua prisão que ele alterou. A gente já tínhamos a informação disso, agora isso está lá na delação do Mauro Cid. Não era a delação do Mauro Cid que eles queriam? A delação do Mauro Cid está aí. Aliás, por que só agora? Porque é a lei que exige assim, a lei das delações. Na verdade, chama Lei das Organizações Criminosas, a Lei 12.850. Você não pode divulgar a delação antes. Agora sim. Vamos lembrar, vamos lá. Segundo Mauro Cid, em novembro de 2022, Jair Bolsonaro recebeu em mãos um decreto que determinava as prisões dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, e do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele leu o rascunho, fez alterações e manteve apenas a prisão de Moraes e a realização de novas eleições, sob a alegação de fraude no pleito de outubro. Isso. E aí tem o trecho, quem está acompanhando aí, vê o trecho na delação em que isso fica claro. Né? Tem lá que o ex-presidente recebeu o documento, leu e alterou as ordens, mantendo apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições devido à fraude no pleito, suposta fraude, né? Que o colaborador teve ciência do documento, o colaborador é o Mauro Cid, quando Felipe Martins, o assessor para assuntos internacionais, que é um dos denunciados, apresentou ao colaborador o documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as correções. Assim como documentos para estado de sítio, para estado de defesa, coisa que o Bolsonaro admite, aliás. Quer dizer, estou na Constituição. Mas está na Constituição estado de sítio quando você perde a eleição? Ah, perdi a eleição, estado de sítio. Que nem se eu tivesse perdido o IBEST agora que eu ganhei, vale bem. Estado de sítio no prêmio. Mas ganhou. Estado de sítio, não ganhei, estado de sítio. Aliás, todo mundo sabe que eu falo muito pouco de prêmio, eu estou fazendo uma graça. Então não tem essa, queridos. Tá lá. Vamos perder. Aliás,
A gente sabia disso, né? Eu até brinquei na entrevista que eu fiz com o Gilmar Mendes no Reconversa. Eu digo, ministro, fiquei muito decepcionado, porque o Bolsonaro queria prender todo mundo, o senhor estava na lista, depois ele tirou o senhor. Por que será? Fiz uma graça. Né? Então é isso. Sobrou Alexandre de Moraes. Sim. Alexandre que estava sendo monitorado. Ora, veja se não. Olha lá, Mauro Cid confessando, vai. Mauro Cid afirmou que recebeu e repassou a Jair Bolsonaro dados sobre o monitoramento de Alexandre de Moraes no fim de 2022. Segundo as investigações, Moraes estava sendo seguido por assessores presidenciais como parte de um plano para dar um golpe de Estado e evitar a posse do presidente Lula. É isso. Aliás, ele só não foi preso, tem isso? Estava na tocaia. Ele só não foi preso porque mudaram ali na hora e falaram, opa, peraí, porra, Zorra, os milicos não toparam. Então não prende. E o Mauro Cid está falando, não, sabia de tudo, nós informamos tudo, contamos tudo para ele, direitinho. Mas, e isso aqui tem fala do Bolsonaro, é fácil lembrar, vamos lá fazer o relatório das urnas. Tem fraude, olha a fraude. E o Ministério da Defesa não achava, né, fraude. Aí veio o relatório dizendo, tem fraude não. Aí aconteceu o quê? 5A. Jair Bolsonaro cobrou então o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para que se apresentasse uma fraude nas urnas eletrônicas, embora não tenha sido encontrada nenhuma. Cid afirmou que o presidente exigiu uma resposta dura no relatório que seria apresentado pelo Ministério da Defesa. O tenente-coronel disse que Bolsonaro mandou o então ministro alterar a conclusão do relatório. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Tá em todo... Dá para achar isso, não vou pedir agora, mas talvez os meninos achem. Tem uma fala do Bolsonaro dizendo, qual foi o erro do TSE? Ele falando. O TSE nos convidou para aquela comissão. Não convidou? E esqueceram que o chefe das Forças Armadas sou eu. Portanto, o cara que vai para a comissão vai fazer o que eu quero. Ele falando isso. Ele falando isso. De novo, não querem gostar do Gonê, do texto, de mim. Agora, queridos bolsonaristas, queridos, essa é a maneira de dizer, que eu sei que vocês não gostam de mim, também não gosto muito de vocês, e a gente se respeita, não é mesmo? Assim, como cidadãos, né? Não gosto do pensamento, né? Não da pessoa em si, porque... Né? Porque tem gente progressista que eu não gosto também, viu, Wagner? Normal. Já disse, eu não tenho que gostar. Não. Mas, queridos, vocês têm direito às próprias opiniões, como todo mundo. Mas não têm direito aos próprios fatos. Entende? Se falar que uma banana é um figo, uma banana não vira um figo por isso. Embora o Pero Magalhães de Gandalf dissesse que a banana parecia um figo, tadinho, ele nunca tinha visto, ele ficou procurando coisa para comparar. A gente já falou dele aqui, quando falou do Zema, que come banana com casca. Aí que... O documento que foi enviado 9 de novembro de 22 ao TSE, no texto, os militares disseram que não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento de influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. É mentira. Porque para isso, o sistema teria que estar ligado na internet, o que não está. Mauro Cid, Bolsonaro encomendava pessoalmente ataques ao STF. Olha que coisa linda, vai. Sim, Cid afirmou que Bolsonaro encaminhava, então, diretamente esses ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal em mensagens. Disse o seguinte, indagado sobre ataques, diz lá na delação, indagado sobre ataques a ministros do STF, identificados na investigação, encaminhado por meio do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele respondeu que era o ex-presidente que encaminhava diretamente. É isso. O chefe do Exército, o Freire Gomes, ficou irritado
quando apresentaram a minuta do golpe. Sabe aquele golpe que o Bolsonaro nunca pensou dar? Oh, meu Deus, golpe, eu não. Quem está dizendo? Apresentaram isso para o general. E o general ficou brabo. Olha lá. Reinaldo Cid disse em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes o momento em que a minuta golpista foi apresentada aos comandantes das Forças Armadas, deixando então o comandante do Exército, o general Freire Gomes, irritadíssimo. Segundo o delator, a minuta foi esmiuçada por Bolsonaro e apresentava uma série de considerandos. Freire Gomes ficou irritadíssimo uma vez que o comandante da Marinha, Almirante Garnier, disse que a tropa estava pronta. As aspas dizem o seguinte aqui: aí teve a minuta que foi levada. O presidente, ele esmiuçou a minuta, ele enxugou a minuta. Foi apresentado aos comandantes os considerandos. Acho que eram vários itens de considerandos que foram elencados como possíveis interferências do STF e do TSE no governo Bolsonaro. Para os generais, acho que como uma tentativa de sensibilizar eles a fazer alguma coisa, né? E o almirante Garnier, ele falou, não, a Marinha está pronta. E o general Freire Gomes ficou irritadíssimo, ele falou, você não tem efetivo, você quer botar na minha conta. Eu acho até que se botar na minha conta foi um jeito que apareceu na delação. Mas... né? Você não tem... Como é que é? Eu sou da Marinha, quero dar golpe. Como? Ah, você quer dar golpe porque você acha que é o Exército que vai dar golpe, né? E o Bolsonaro, ele falava, né? Ele falava com o general Mário Fernandes. O Mário Fernandes é o Kid Preto. Aquele porra louca que é o do punhal verde e amarelo. E o Cid está dizendo, o Freire Gomes falou para mim, não deixa esse cara ficar falando com o presidente. Esse cara é maluco. Eu falei, pô, general, eu não posso fazer nada, o presidente chamou, o presidente gosta dele. Esse é aquele cara que foi falar com o Bolsonaro no dia 8 de dezembro, né? E aí os Bolsonaro ficam chateados comigo, que é que eu lembro da história. Foi falar no dia 8 de dezembro. E no dia 9 de dezembro, o vídeo que a gente trouxe aqui ontem, nem vou botar de novo. O Bolsonaro dizendo aí que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Não critiquem sem saber, sugerindo que os milicos iam botar para quebrar. Aliás, indo um pouquinho para a denúncia do Gonê, o Gonê fala, cita o inquérito da Polícia Federal que mostrou que houve uma reunião dos kids pretos com o Exército, que eles queriam, porque queriam forçar o golpe. Leiam aí o que está negrito aí, que está lá. A denúncia reporta num dos seus capítulos que certo general de excepcional prestígio na arma, que comandava batalhão de kids pretos, chegou a assumir perante o presidente da República que se esse assinasse ato formal de rebeldia contra a ordem constitucional, ele o apoiaria, a significar que estaria disposto a posicionar o exército em modo apto para consumar o golpe. Este deve ter sido o general Teófilo, vê o sobrenome dele aí. Deve ter sido. Se não foi, não ficar bravo, Teófilo, que eu corrijo. Estevão Teófilo. Estevão Teófilo. Que esse tinha topado. Que ele tinha o comando de operações terrestres. Bolsonaristas, vão ler as coisas. Né? Fica mais fácil debater também. Braga Neto, uma reunião para gerar caos social. Tá? Não precisa ler toda a coisa aí do que o Gonê escreveu, mas o fato, vai lá. Reinaldo Cid relatou que uma reunião na casa do general Braga Neto, ocorrida em 12 de novembro de 2022, serviu para discutir ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social. Segundo ele, o objetivo das medidas era levar o então presidente a assinar o estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. O relato consta na denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. Isso. Aí vamos gerar caos, e aí gerando caos a gente obriga a fazer alguma coisa, né? Segundo o Mauro Cid, o Braga Neto pensou em usar dinheiro do PL para financiar essas coisas e, enfim, estava no centro dessa articulação. Até as motocicletas, segundo ele, foram bancadas
com dinheiro público. O cartão do GSI, né, que usa para despesas públicas. Né? Cid também diz, dei 86 mil dólares para Bolsonaro das joias vendidas. Lembrando, né, isso tudo. Vamos para 11. Tem uma história aí que estão querendo certa coisa disfarçada de jornalismo e a direita. Falar, o Alexandre obrigou o Mauro Cid a mudar o depoimento. Vamos lá, o que tem aí? Vai lá. O ministro Alexandre de Moraes cobrou o Mauro Cid de apresentar fatos durante uma audiência em novembro realizada para analisar a validade do acordo de delação. O ministro disse que era a última chance de o colaborador dizer a verdade. A delação acabou sendo mantida. Diz lá na delação, eu quero fatos, por isso que eu marquei essa audiência. Eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade, sobretudo a colaboração premiada, ela não pode ser seletiva e direcionada, ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui, o colaborador dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público, é a Procuradoria-Geral da República. Eu tratei disso aqui, o Mauro Cid é treinado em contra-inteligência. Num dado momento se falou assim, olha, ele está, na verdade, interrogando os interrogadores para saber mais ou menos o que eles sabem ou não. Aí vazou um troço que ele teria dito que ele estava sendo forçado a falar e tal. O negócio é o seguinte, a delação, Lei 12.850, a delação tem de versar sobre fatos. Se o delator passa a enrolar aqueles com os quais faz acordo, seja PF, seja Ministério Público, a delação pode ser rompida. Num dado momento, isso é público. Agora é público. O Alexandre falou, acho que certas coisas aqui não estão encaixando. Aquilo que ele estava falando não coincidia com a apuração da PF. Aí o Alexandre diz, bom, vamos lá. Querido, vale o quê? Não é? Teve absolutamente nada de irregular. Não obstante, eu posso falar sobre delações com vocês. Eu não sou fã de delação, nunca fui. Alguma vez eu fui fã de delação? Falei bem, você já me ouviu falar bem aqui? Ah, eu adoro o sistema de delação. Nunca. Agora, eles gostam, eles gostavam. Não foi assim que tiraram o Lula, não foi assim que tentaram esmagar o PT, vale só para os outros? Mas só que desta vez tem gente responsável no processo. Não é o Sérgio Moro. E sim, Mauro Cid, o Gonê está falando que se preserve o acordo, ao fim, nós vamos ver o acordo com o Mauro Cid. E o acordo que ele acertou, qual é? Vamos para o negrito aí, direto da 12. Vai lá. Que suas condenações pelo envolvimento nos crimes apurados sejam perdoadas ou que a pena de prisão seja de no máximo 2 anos. Que bens e valores apreendidos com o militar sejam restituídos, que os benefícios sejam estendidos ao pai, à esposa e à filha mais velha de Mauro Cid, que a Polícia Federal garanta a segurança de Mauro Cid e dos familiares. Presta atenção aqui, porque a velha máxima do Voltaire, se o segredo é aborrecer, dizer tudo, alguns ficam aborrecidos. Eu já disse, eu tenho um monte de amigos advogados, todo mundo sabe disso. Tenho advogados, amigos que não fazem delação nem por reza braba, há outros que fazem. Eu não tenho simpatia pela delação, eu acho que o Mauro Cid cometeu um monte de crime, e se ele ficar só com 2 anos, em si eu acho injusto. Agora, ele foi fundamental para que se deslindasse uma trama muito mais perigosa. E, portanto, eu entendo que haja argumentos favoráveis à delação. Embora em si, olha bem, sabe quando uma coisa não orna? Né? Não gosto. Se eu fosse advogado criminal, eu seria da turma que não faz delação. Mas eu entendo a existência da delação. Agora, atenção, esse é o sistema
que essas pessoas consagraram, que acharam maravilhoso. Só que tem uma diferença, eu insisto. O procurador-geral agora é Paulo Gonet. Não é? O juiz que está cuidando é Alexandre de Moraes. As barbaridades vistas na Lava Jato não estão dadas aí. E isso é apenas um fato.